Mundo, né, Tiago? Boa noite, isso aí, muito bem. Muito obrigada aí, viu, Cris, por ter aceitado o convite. A gente está muito feliz. Então, boas-vindas aí para todos. E aí, falando um pouquinho. Ô, Tiago, eu vou deixar você fazer as honras, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar a Cris. Bora. Esse aqui, né, são os nossos momentos aí, né, do último Ikigai, certo? Quem não participou, tá lá a gravação disponível, tá? E hoje, Thiago, conta pra gente aí. Bem, muito bem. Boa noite a todos, né, gente? É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, né? Pessoas de diversas empresas aí. E é muito bom estar aqui com a Cris, né? A Cris, a gente fala Cris, né? Cristiane, a gente sempre fala no diminutivo Eu tô mesmo, aqui Já né? estamos também. íntimos, Já gente. É Cris estamos mesmo. íntimos. A Cristiane, ela teve visitando a nossa iniciativa de dojo em Itabira, né? E aí, quando a gente fala de ambiente de dojos, a gente fala muito de que esses ambientes, eles propiciam aos empregados um ambiente de segurança psicológica, né? Ou seja, as pessoas se sentem tão à vontade dentro desses ambientes que elas sentem liberdade e essa segurança psicológica para poder falar. E nas apresentações eu falava o tempo todo sobre esse tema e a Cris falou, Tiago, olha, eu sou especialista nisso, eu me especializei nisso e eu tenho muito para falar sobre esse tema, né? E aí foi o momento que eu a convidei para participar desse momento com a gente. Acho que o tema segurança psicológica está muito conectado com o conceito de Ikigai mesmo, né? Para a gente ser feliz, para a gente desempenhar bem o nosso papel, para a gente transformar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, ser remunerado por isso tudo, a gente precisa ter segurança psicológica no nosso dia a dia, né? Para que as coisas transcorram de uma maneira leve, realmente, e a gente consiga dar conta de todos os problemas e ao mesmo tempo se sentir realizado. Então, Cris, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, tá? É uma honra estar aqui com você. A gente está muito feliz por você ter aceitado esse convite. Agora eu passo a palavra aí para você, para você contar um pouquinho aí da sua trajetória e iniciar o tema aí para a gente, tá, gente? Estamos ansiosos. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, né? Assim, meu senso de contribuição ele é muito forte e, de fato, no tempo em que estivemos juntos lá, né, a visita do dojo, eu, né, senti que teria algo a acrescentar, né, dentro aí do propósito de vocês e foi muito bacana. A gente tem a oportunidade agora de falar de um tema que, como você disse aí, né, Tiago, é um tema que tem sido extremamente discutido e a gente, inclusive, vai ver o porquê ele está sendo muito discutido. Eu vou começar a compartilhar aqui, pessoal. Então, lembrando, quando eu estiver compartilhando, como eu vou compartilhar do meu próprio computador e não da outra tela, como eu havia comentado, vocês quiserem participar, fiquem bem à vontade aí para abrir o áudio e trazer para minhas dúvidas. Eu acho que é legal a gente ir fazendo isso ao mesmo tempo, para que se torne um tema leve, um bate-papo, e que todos saiam daqui exatamente aí com esse conceito aí bem absorvido, né? Posso dizer assim. Bom, aqui vocês já podem ver aí, né, contexto, já é um spoiler para todo mundo, de um novo produto nosso que a gente vai lançar bem recentemente, e que a ideia é a gente falar sobre o contexto, sobre cultura, sobre o ambiente de trabalho, e o quanto a segurança psicológica pode impulsionar esses resultados, direcionando tudo isso à saúde, à segurança, né, ao ambiente organizacional como um todo. Então, é o nosso próximo projeto, a gente lança ele em breve. Inclusive, quem estiver aqui com a gente, já tiver o interesse, já pode fazer uma pré-reserva, porque a gente já está aí bem falando sobre isso. Eu vou colocar aqui um vídeo, gente, para vocês entenderem um pouquinho do nosso lema e de como a gente trabalha aqui no Insight, e depois, logo em seguida, eu faço a apresentação também. Cris, tá sem o áudio, tá? Ainda bem que você me lembrou. Devo ter compartilhado sem o áudio. Acontece. Normalmente a gente compartilha sem flegar lá a caixinha do áudio.
Na verdade é porque ele não tá aqui para mim como compartilhar áudio. Você está no... Áudio. Janela, áudio, sim. Agora vai. Ok. Bom, com esse vídeo a gente buscou, né, transmitir de uma forma leve, né, o que é Insight. Nós somos uma organização, uma consultoria focada em fatores humanos e a gente tenta levar transformação para os ambientes que a gente passa. E a ideia é sempre levando essa mensagem de cuidado, de atenção, de como a gente pode transformar esses espaços e esses ambientes colaborativos, né, em espaços de escuta em que as pessoas sintam-se parte dele. E a melhor forma de fazer isso, gente, é através do tema que eu trouxe aqui hoje, que é a segurança psicológica. E aqui, então, aqui tem um pouco do meu currículo, né? Eu sou a CEO da Insight, consultora também. Nós já estamos no mercado há 20 anos. A minha formação de base foi a psicologia e, ao longo da minha experiência, fui me especializando em outras áreas empresariais, gestão de pessoas, planejamento, gestão estratégica. E a minha última formação é em facilitação e segurança psicológica. E tudo isso faz muito sentido para mim, assim, né? Quando eu busquei a psicologia e trabalhar isso dentro dos ambientes organizacionais, a minha ideia era tentar fazer com que todas as pessoas pudessem levar resultados e performance, mas de uma forma que isso gerasse para todas elas, né, prazer, motivação. E é, na verdade, o que toda organização busca hoje. Como a gente pode aumentar a performance das pessoas, fazendo com que a gente tenha melhores resultados e, apesar de tudo isso, fazer com que as pessoas ainda se sintam bem. Então, gente, não é mágica, não é nada misterioso, é simplesmente estar atento às pessoas, como a gente viu aqui no vídeo. Então, eu queria, né, pedir aí vocês aqui, durante esse tempo que nós estivermos juntos, que a gente buscasse essa participação. Eu não quero que, como eu disse, ficar falando sozinha. Fiquem atentos aqui ao que eu estiver dizendo e vão participar. Eu acho que é legal trazer esse assunto em temas de discussão. Caso vocês, né, queiram participar, como eu já disse, coloquem para mim as perguntas aí no chat, levanta a mãozinha, enfim, mas dá um sinal, porque, como eu disse, eu não vou estar vendo a tela agora, tá bom? E mais, vamos aproveitar aí a ideia do tema, pensando em como vocês poderiam levar isso para os ambientes corporativos de vocês. Eu acho que o principal desafio é a gente poder pensar em como esse tema aí pode contribuir para o dia a dia de todo mundo. E aí nós tivemos aqui alguns intempéries. Mas Neném tá aí. Fica tranquila.
Mas seguindo, então. Segurança Como... psicológica para Pois lidar é. com esse momento. Se não Tranquilo. tivesse esse fundo aqui, talvez seria um pouquinho pior. Mas, enfim. Eu começo fazendo uma pergunta, né? E como eu disse, eu quero ouvir as respostas de vocês. Quando eu trouxe aqui o nosso projeto se chama Contexto, eu queria que vocês trouxessem para mim o que isso referencia a vocês. Quando a gente fala contexto, o que significa isso para vocês? E aí, alguém arrisca, pessoal? O que significa contexto? O que vem para mim, boa noite, pessoal. O que Boa vem para noite. mim de imediato, Luiz Eduardo, o que vem para mim de imediato é um dos princípios do Hoppe, né? Contexto. Fantástico. Contexto influencia o comportamento. Então, a cultura influencia o comportamento. Como aquela área age, influencia o comportamento das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar muito forte essa questão do contexto para moldar e influenciar o comportamento, e não trabalhar em comportamento de pessoas, mas no contexto. Sim, perfeito. Acho que você foi muito feliz na sua fala, porque vem de encontro com o que a gente trabalha, que é exatamente sobre o desempenho humano e organizacional, são os princípios do Hoppe. Então, quando eu digo contexto, talvez trazendo um pouco aqui de um olhar diferente, muitas vezes a gente quer trabalhar esses ambientes organizacionais moldando pessoas, mas sem entender que, na verdade, o que faz com que as pessoas se comportem de tal maneira é o contexto em que elas estão inseridas. Então, eu trouxe aqui conceito básico aí, que se a gente for pegar, né, que contexto vem de circunstância, de fato, de tudo que está relacionado aos elementos sociais. E aí, então, o quarto princípio, né, do Todd Conklin é exatamente esse. O contexto direciona o comportamento. Eu quero até dizer, né, essa frase de novo para a gente poder assimilar bem a fundo, porque eu acho que ela vai direcionar muito aqui das nossas ações. O contexto que direciona o comportamento. Oi? Desculpa, mas assim, para mim não tá claro o que é o Hoppe. Não sei se é só para mim, desculpa, tá? Ah, sim, tranquilo. Na verdade, a minha ideia nem é aprofundar o Hoppe aqui, tá bom? Eu só quero trazer uma referência de onde eu trouxe essa frase. Né? O Todd Conklin é um dos precursores aí das novas visões em segurança, e ele tem, né, um livro, inclusive, com esse título que chama Os Cinco Princípios do Hoppe. Hoppe é uma tradução, na verdade, em português, é desempenho humano e organizacional. Então, ele traz para a gente, por exemplo, que para a gente ter resultados dentro do nosso ambiente de trabalho, resultados favoráveis em segurança, ao invés da gente trabalhar o comportamento das pessoas, a gente tem que trabalhar o contexto em que elas estão inseridas. Então, esse é um dos princípios, tá, Beth? Existem outros, né? O primeiro é o erro é comum e todos, inclusive os melhores, cometem erros. O segundo princípio está relacionado a culpar, né? Culpar não traz melhorias. O terceiro tem a ver com melhoria e desenvolvimento. E o quinto, né, que esse aqui é o quarto, tem a ver com como os líderes reagem às falhas em porta. Então, esses princípios mostram para a gente alguns direcionamentos importantes que a gente precisaria levar e ter atenção para a gente trabalhar esse ambiente de segurança que a gente tanto fala. Eu ainda nem estou falando de segurança psicológica, mas de segurança mesmo. Até porque, muitas vezes, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de insegurança. Quando a gente fala de segurança, às vezes a gente remete a acidente, risco, ou seja, as falhas. E segurança é exatamente o contrário disso. Né? Então, seria o que dá certo dentro da empresa, seria os sucessos, os resultados favoráveis. Isso é segurança. Então, quando a gente está falando aqui desse contexto aqui do Todd Conklin, é exatamente fazer com que as pessoas entendam que não é o comportamento das pessoas que vai direcionar o contexto que elas estão inseridas, ou a cultura da organização, como muita gente se fala. Ao contrário, é essa cultura, o ambiente em que elas estão inseridas, que vai moldar o comportamento delas. Então, se a gente tem um pouco dessa noção, ficou um pouco mais claro para você? Ficou, obrigada. E só para te Para avisar, mim, Tiago tá com a mãozinha levantada. é exatamente assim, contexto, né, é a forma como o indivíduo se relaciona com os ambientes, né? Então, para a gente, assim, com essa correria do dia a dia, com um monte de coisa que acontece, a gente pode
por vários momentos, pensar que os ambientes não se comunicam com a gente, né? E de fato comunicam, não? Ou seja, um ambiente muito desorganizado, onde o caos está ali inserido, as pessoas tendem a ir moldando o comportamento de acordo com aquele ambiente, né? Então, Sim, tudo, né? Legal, bacana. isso. E, na verdade, quando você disse assim, né, quando o caos está inserido, mas a gente pode pensar o contrário, né, já que a gente quer falar sobre segurança psicológica, então se eu tenho um contexto em que as pessoas são ouvidas, que eu tenho um ambiente em que as pessoas elas se sentem parte daquele ambiente, eu trago isso também como resultado favorável e positivamente. Então, esse contexto, ele tem uma influência tanto positiva quanto negativa. A questão é como hoje está o ambiente da sua empresa e como isso está influenciando as pessoas. Exato. Né? Então, muitas vezes a gente quer falar de segurança psicológica, mas a gente quer que as pessoas, a partir de agora, mudem a forma como elas agem. Mas a gente precisa de entender que para elas mudarem, primeiro tem que mudar uma outra questão, que é o contexto em que elas estão inseridas. Então, aqui a gente está trazendo aqui alguns elementos iniciais para fazer sentido tudo que eu estou trazendo aqui hoje, né? Então, na sequência, eu começo a perguntar, então, né, se a gente já entendeu o que é contexto, o que é ambiente, né, o quanto isso influencia no comportamento das pessoas, então, o que será, o que é, né, segurança psicológica? Quem quer contribuir aí? Eu vou pedir para vocês me ajudarem a colocar o suporte como compartilhamento de novo, por gentileza. Ok. Claro. Tá. Ô, Cris, retornar. Antes de passar para essa pergunta, eu estou refletindo aqui, tá? Sim, fica à vontade. Quando a gente fala de perfil, então, tipo assim, perfil DISC, por exemplo, Sim. a gente pode correlacionar que o contexto que a gente vamos falar assim, criado, vai moldando o nosso perfil também ou não? Assim, só para pensar. Não. Vamos pegar aí, como você disse, o DISC, né? Vamos supor que quando você fez o DISC, e eu imagino que, como você está me fazendo a pergunta, provavelmente você já fez o seu, né? Tenha dado lá que você é uma pessoa influente. Essa é a sua essência, você enquanto personalidade. O que eu estou querendo trazer é que o contexto que você está inserida vai também influenciar em como você atua enquanto personalidade, mas isso não muda a sua essência, mas muda o seu comportamento diante daquele ambiente. Se você tem um perfil dominador, você é uma pessoa mais autoritária, você não vai deixar de ser. Mas talvez você não vai se sentir tão à vontade se nesse ambiente que você estiver não for um ambiente em que você tenha escuta, né? Que você possa dizer, possa ser ouvida. Então, isso não vai mudar a sua personalidade. Isso pode, de uma certa forma, minar, te fazer com que você se retraia, mas não vai mudar a sua personalidade, tá? Então, no caso aí dessa questão de perfil, a gente sempre fala que a gente consegue desenvolver o que a gente quer. Ou seja, o poder está dentro da nossa disposição, né? Do quanto a gente está disposto a fazer isso. Mas a essência em si, muitas vezes, ela tende a se manter a mesma diante do contexto que você está inserida. E talvez nisso se explica, por exemplo, porque algumas pessoas, por exemplo, que são tão eficientes num ambiente, quando elas são removidas e colocadas num outro ambiente, isso é muito comum dentro de grandes organizações, a gente fala o seguinte, vamos pegar aqui Antônio, que tem uma performance excelente, vamos trazer ele aqui para esse outro setor. E às vezes Antônio chega lá e você fala, caramba, o que aconteceu com o Antônio? Não estou entendendo. Cadê aquela pessoa proativa, resolutiva que nós tínhamos ali? Ele não deixou de ser resolutivo, a personalidade dele não se alterou, mas dentro do ambiente, como ele percebeu, e ele foi moldado ali naquele ambiente, ele simplesmente não teve espaço para atuar. Então, é isso que eu quero dizer, assim, o quanto a gente precisa de entender, o quanto a cultura direciona muito a forma como as pessoas agem. E é Legal. isso que a gente tende a trazer aqui nessa reflexão. Show. Faz sentido? Sim, tá Total. entendido. Obrigada. Pois é. Então, e agora? Vocês estão preparados para me responder sobre o que é segurança psicológica? Pergunta boa, hein? Estamos aqui para isso, né? Minha Pelo menos sair opinião, com essa assim, resposta. eu acho que por trás de segurança psicológica tem várias
digamos assim, várias variáveis mesmo, né? Assim, tem o equilíbrio, a serenidade, as nossas convicções, a tomada de decisão, enfim, né? Uma série de coisas. Eu costumo dizer que eu trago um exemplo, por exemplo, quando a gente está em autoescola, né? A gente está aprendendo a dirigir e muitas vezes a gente tem um monte de insegurança para dirigir, a gente está sendo vigiado, a gente não tem total domínio da habilidade para conduzir um veículo de fato. Então, assim, esse momento é um momento de aprendizado e muitas vezes a gente não entende que é um momento de aprendizado, que permite errar e a gente vai se cobrando e cada vez mais ficando inseguro psicologicamente e cometendo uma série de erros. E trazendo esse mesmo exemplo para o ambiente de trabalho, quando a gente tem essa mesma essa insegurança psicológica, a gente acaba tomando uma série de decisões erradas que algumas vezes pode convergir para um evento indesejado, né? O Jailson Sim. levantou a mão aí também. Obrigado aí. Vamos lá, Jailson. Então, meu entendimento hoje para a situação que eu vivo. Quando a gente está falando de segurança psicológica, eu penso muito no ambiente que a gente se sente confortável para ser quem é, né? E ao mesmo tempo que a gente se sente confortável, pegando o exemplo do Thiago, por exemplo, eu reprovei 4 vezes para tirar a habilitação, né? Eu nunca bati o Então, o carro. exemplo dele foi extremamente propício aqui, né? Para mim foi assim, nossa, perfeito. Então, tipo, eu reprovei 4 vezes, mas por quê? Porque eu nunca me senti confortável. A primeira vez eu reprovei porque eu fui hostilizado pelo policial. A segunda vez, o professor gritava comigo. A terceira vez, eu fui subir numa ladeira horrorosa, o cara começou a me dar pressão e eu não conseguia fazer aquele negócio na embreagem lá, que eu não lembro o que é o nome. Controle de embreagem. Isso. E assim, eu não me sentia confortável. Às vezes, dentro do ambiente de trabalho, algumas pessoas dizem assim: ah, você é uma pessoa influente e tal, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de ser quem a gente é. Então, a gente é tolhido pelo sistema. Sim, Então, para mim, hoje, segurança psicológica é onde a gente se sente confortável de ser e agir como a gente age naturalmente. sim. Esse exemplo que você trouxe é legal, porque mostra para a gente o seguinte: você provavelmente, quando fez, né, o seu teste de direção, você se sentia preparado para tal. Mas tiveram circunstâncias Totalmente. ali, você citou aí diversas, que fizeram com que você não conseguisse demonstrar a sua performance, a sua melhor performance naquele momento. Então, é um bom Teve exemplo. o último teste, eu desmaiei. Eu tava tão, eu não sei nem dizer. Minha mãe tá aqui do lado e sabe? Eu desmaiei indo de volta para casa depois do teste, toda aquela situação. Então eu tipo surtei, sabe? Nervoso porque reprovei mais uma vez. Meu Deus do céu. E será? Então, para mim, segurança psicológica é a gente ter a oportunidade de ser e agir como a gente age naturalmente nas nossas rotinas. Sim, E não os sim. personagens que a gente monta, né? Algumas pessoas tendem a montar personagens para viver, para agir, para se beneficiar durante Sim. suas jornadas. É mais ou menos isso. Legal. Excelente, Jailson. O Que Fábio bom. levantou a mão, o Fábio e depois o Andy, tá, Cris? Sim, eu agora já estou vendo, tá? Que agora eu já voltei para minha tela comum aqui. Ok, maravilha. Cris, eu Vamos lá, vou. Tá me meninos. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que a gente falava muito sobre texto. E as pessoas falavam o seguinte: se você quer pegar um texto e não entender o contexto, ela se torna pretexto. Tá? Isso a gente está falando na origem da palavra, o contexto. E quando você fala sobre eu estar num ambiente psicologicamente seguro, e se você não tem um antes, quando a gente fala um antes, é exata quando a gente fala: "Eu quero trazer um ambiente seguro", mas antes desse ambiente seguro, você tem que ter todo um contexto antes. E talvez esse seja um dos nossos grandes problemas,
quando a gente quer implantar alguma coisa, e o pessoal que falava da escrita, fala, cara, você não pode simplesmente pegar um texto e achar que você entendeu tudo, se você não entendeu o contexto da coisa. Quando você fala de falar de psicologia, um ambiente seguro psicologicamente, você tem que falar, qual a preparação que eu tive? Ah, por que que hoje o Fábio tem segurança para falar o que ele pensa? Eu perdi minha mão com 9 anos, né? E hoje, dentro da Vale, dentro do dojo, pelo contexto do dojo, eu falo disso abertamente. Eu uso falando de segurança, eu sou formado na área de... eu fiz o técnico de segurança. Mas você entendeu? O meu contexto dentro do dojo me permite ter um ambiente psicologicamente seguro. Mas por causa do quê? Por causa de um contexto, certo? Sim, é bem isso Essa é a mesmo. idade. Eu estou seguro? Estou. Mas por quê? Porque antes disso foi construído. Eu não simplesmente coloquei aquilo lá, né? E talvez esse é um dos grandes problemas nossos. A gente não quer construir. A gente quer simplesmente pegar e interpretar um texto sem levar em conta o contexto da Exatamente. coisa, Na né? verdade, a gente Aí quer se ter um torna, pretexto para isso só, aí né? se torna Verdade. pretexto, né? É. Mas é bem isso mesmo, tá? A gente vai entender aqui que segurança psicológica é uma construção. E faz super sentido. Eu vou deixar um pouquinho dessa fala para diante, até para a gente ir construindo um raciocínio, mas eu já estou vendo que a Wendy também levantou a mão aqui. Olá, pessoal, boa noite. Olá. Pegando um gancho aí no que o nosso caro colega disse em relação à construção, na verdade a gente está em eterna evolução, a gente se constrói e reconstrói a todo instante. E a experiência, a maturidade na função, ela traz consigo essa segurança psicológica, porque quando você está iniciando, você tem um comportamento com que a pressão que você sofre naquele meio, naquele contexto que você está convivendo, você está vivendo, é muito grande. Então, você não é maduro o suficiente, você não tem experiência suficiente para impor aquilo que você pensa, aquilo que é normativo. Então, a experiência ela é muito boa, porque ela te traz muito isso. Você vai construindo, né, a sua parede, vai enrijecendo com o tempo e se posicionando de forma correta, porque a pressão ela é muito grande na área que a gente vive, ela é muito grande, principalmente a gente que é de área, e o chão ali está no chão de fábrica, todo dia. A pressão é muito grande, então essa pressão, né, ela é tão importante até para passar uma segurança, para passar uma forma correta de conversar, de falar e se posicionar em vários aspectos dentro de uma organização. Sim, faz todo sentido, tá, Wendy? Quando você fala que a sua maturidade profissional, ou seja, todo o repertório que você já tem, que você trouxe, mostrou para você que é importante você se colocar, se posicionar. Ou seja, uma pessoa que está iniciando, por exemplo, uma carreira, talvez ela ainda não tenha, talvez não, provavelmente ela não tenha ainda essa ousadia. Então, ela acaba sendo uma pessoa que vai agir como a maioria, que vai agir como um comportamento de manada, ou, né, dentro da psicologia que a gente sempre fala aí, que é o comportamento das massas. Então, a maturidade realmente ela traz isso para a gente. O quanto que eu ganho e o quanto eu perco quando eu não me posiciono. Mas isso são poucas pessoas que chegam à conclusão, tá? Eu já posso te dizer que você é uma das diferenciadas quando já pensa dessa forma. Mas na maior parte das vezes, esse contexto, ele vai moldar muito o que a pessoa faz. Sim, exato. Então, quando a gente está falando do que é segurança psicológica, eu vou começar explicando, gente, dentro do que não é segurança psicológica, porque o que acontece? Hoje em dia, a gente tem falado tanto desse assunto e a gente está falando disso de uma forma, às vezes, inapropriada ou ainda sem que, de fato, a gente utilize ela de forma coerente com o contexto que está sendo dito. Primeiro, gente, que segurança psicológica não é personalidade, ou seja, não é a pessoa que tem ou não segurança psicológica. Ela é tímida, e por ela ser tímida, ela não consegue falar. Então, o ambiente com segurança psicológica, inclusive, é propício para os tímidos, para as pessoas reservadas, para aquelas que talvez, né, são mais observadoras. Então, não tem nada a ver com a personalidade da pessoa, né?
Também não é sobre ser legal. Nossa, esse ambiente é super legal, as pessoas são muito divertidas, que bacana, aqui é um ambiente de segurança psicológica. Não, porque se eu tenho um ambiente de segurança psicológica, eu vou falar as verdades, as coisas boas e as ruins também. Também não é sobre uma questão individual. Olha que bacana, gente. Quando eu falo segurança psicológica, eu não estou falando disso de uma forma isolada de um indivíduo. Eu vou falar disso dentro de um time. E também não é reciprocidade de confiança. Por que reciprocidade? Porque confiar, pessoal, não é algo que eu digo para o outro. Confiar é algo que a gente sente. Então, por exemplo, quando eu digo assim, você pode confiar em mim. Gente, não é eu dizer isso para a pessoa que vai fazer com que ela confie. Muito pelo contrário, são as minhas atitudes e a forma como ela entendeu que o ambiente está propício para essa confiança. E, por fim, também não é sobre diminuir performance. Ou seja, se eu tiver um ambiente de segurança psicológica, eu tenho que ser mais comedido, eu tenho que cobrar menos, eu tenho que reforçar, na verdade, pelo esforço. Nossa, mas fulano foi tão esforçado, tudo bem, ela não alcançou o resultado, mas ela esforçou tanto. Não, isso não tem nada a ver com segurança psicológica. O melhor conceito que a gente tem para esse tema, ele é da doutora Amy Edmondson. E caso, inclusive, vocês queiram se aprofundar, tem um livro também que chama Organizações Sem Medo. Ele já tem na versão traduzida aí, facilita muito. E ela traz para a gente o seguinte, que segurança psicológica é a crença. Olha que bacana. Gente, não é nada verbal, não é nada escrito. Não adianta a gente ter na parede uma placa falando, olha, aqui nós temos segurança psicológica. Não, porque é uma crença. Está ali no ambiente, né? Compartilhada pelos membros de uma equipe, de que a equipe, olha só, ela está num ambiente seguro para se tornar riscos interpessoais, para se tomar riscos interpessoais. Ou seja, chegar no nível que a Wendy disse aqui, da gente se posicionar, gente, você pode ter certeza que você está se colocando em risco, porque não é toda organização que está preparada para ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer. Então, isso dentro de um time é mostrar para as pessoas que elas podem ser elas mesmas, como o Jailson disse, que elas podem se expressar, que elas podem mostrar como elas vêm e que nem por isso elas serão taxadas, punidas, ou, né, de uma certa forma, ali, como a gente fala, ela vai ser reduzida, né, dentro da atividade dela. Então, segurança psicológica é quando você tem, dentro de um ambiente e dentro de um time, esse espaço para você falar, né, sobre tudo que você pensa. E é claro, gente, que também não é sobre tudo e de qualquer jeito, né? E aí, como eu disse sobre a questão de crença, é exatamente porque, gente, como eu disse, segurança psicológica não é para se trabalhar no individual, não é a questão de uma pessoa. Então, por exemplo, gente, fulano não fala, é porque ela não tem segurança psicológica. Não, né? Como eu disse, isso faz parte do time. E também não é da organização. Olha que bacana isso, gente. Diferente do que a gente imagina, segurança psicológica não é da organização, é do time. Então, se eu tenho uma organização, vamos pegar aí, né? Nós temos muitos membros da Vale aqui, são os pequenos times que vão direcionar esse ambiente ou não de segurança psicológica. Eu nem digo de não, porque a segurança psicológica todos têm, a questão é o nível e a intensidade dela. E essa integração desses membros é que vai fortalecer essa relação. Então, é entre pequenos times. Inclusive, dentro da minha formação, né, o Peter, que é o autor, né, que trabalha aí, que fez todos os estudos, ele coloca que o número ideal de pessoas dentro de um time são até 12 pessoas. Se eu colocar 13, 15, 20, tudo bem, porque a gente tem espaços para tudo isso, mas aumenta o número de interação de tal forma e a complexidade da comunicação faz com que eu perca esse ambiente de integração necessário ali da segurança psicológica, né? Então, segurança psicológica é um assunto de times. Então, como eu disse, ou você tem, ou você tem. Todos têm, né? Todos os ambientes têm segurança psicológica. A questão é o quanto, baixo ou alto. Então, isso aqui também muda muito, né? Um pouco de como a gente pensa. Todos os espaços têm. A questão é o quanto ou qual é o nível de segurança psicológica que aquele ambiente tem.
E aí a doutora Amy, né, ela fez uma pesquisa, né, quando ela começou a trabalhar esse tema, e esse é um projeto Aristóteles também muito famoso, caso vocês queiram pesquisar, que foi um projeto que foi executado dentro da Google, e eles identificaram ao longo desse tempo de pesquisa que o que trazia essa alta performance, né, depois de vários tipos de pesquisa, entendendo que havia de comum entre os times que performavam com os times que não performavam, eles perceberam que o que era possível de se perceber ali, dentro desses ambientes que favoreciam a alta performance, em primeiro lugar estava essa segurança psicológica. Então, dentro mesmo do conceito aí de que, como vocês veem, eles podem correr riscos nessa equipe sem se sentir inseguro ou envergonhado. Então, isso foram as pessoas que trouxeram, que façam que você demonstre ou consiga colocar a sua alta performance aqui dentro do que você faz. E para além desse fator, vocês veem aí, né, gente, vem a confiabilidade, que é exatamente um pouco do que a gente já falou aqui, né, quando o Jailson trouxe, né, o ponto de vista dele. É também a questão de ter uma estrutura, de ter clareza, meta, propósito, de ter isso muito claro, as pessoas saberem onde elas estão, atribuindo também um significado de trabalho, o quanto que hoje, inclusive as novas gerações que vêm entrando no mercado, isso para elas faz muito mais sentido, talvez, do que para as gerações, né, dos baby boomers ou X, em que elas simplesmente estavam ali para executar o que a empresa propunha. Hoje não. Se a empresa não fizer bem e o bem, fica cada vez mais difícil das pessoas se conectarem com o propósito delas. E, por fim, a questão do impacto do trabalho. O quanto que elas se sentem ali parte e integradas a essa equipe a ponto de entender que elas estão ali para gerar resultados. Então, esses eram os aspectos que eles perceberam nessa pesquisa e, como vocês veem, segurança psicológica começou-se, então, a ser discutida desde então. E aí a gente pensa assim, olha, o que é necessário, no mínimo, assim, se eu falar assim, duas coisas que se eu tiver que fazer uma pesquisa, e tá aí um ponto, né, pessoal, para a gente poder medir, existe como medir o nível de segurança psicológica de cada time, existem ferramentas adequadas e ferramentas também validadas para isso, mas quais são os elementos comuns ali naquele ambiente que a gente possa dizer, poxa, esse aqui é um ambiente de segurança psicológica, vamos pensar a gente que está de fora ali acompanhando tudo isso. Olha que legal, gente. E aí a gente começa a trazer isso para os nossos ambientes e fala assim, poxa, a minha tem ou não tem isso definitivamente. E a primeira delas, olha que legal, é o tempo de fala das pessoas. Pensa o seguinte, vocês estão fazendo uma reunião, tem sempre uma pessoa que fala e todo mundo escuta? Ou tem sempre uma pessoa que fala, pede opinião, e só duas ou três que estão ali se posicionando, as outras ficam caladas? Isso aqui já é um indício, gente, de como está esse ambiente. Porque se é um ambiente de segurança psicológica, todos têm espaços igualitários. Não que isso seja medido, né? Tipo, 5 minutos para cada um, não. Mas as pessoas sabem a hora de falar, o que fala muito sabe a hora que tem que ficar um pouco calado para dar espaço para o outro. Então, elas entendem o quanto todas são importantes e a opinião de todas é relevante para o grupo. E a segunda é a média alta sensibilidade social. O quanto que as pessoas têm essa habilidade ali entre elas de intuir ali, gente, o quanto que tem uma pessoa que é mais relevante, tem mais força, um é mais autoritário, outro é mais quieto, o quanto que um expressa melhor e elas se respeitam dentro dessas diferenças. Então, esses são dois comportamentos-chave e que podem já direcionar para a gente aí se a empresa ou a equipe, né, no caso que você participa, ela tem ou não essa segurança psicológica. Maravilha. E pelas carinhas que eu já estou vendo aqui, já tem gente quase que fazendo um diagnóstico mental aqui. Nossa, meu Vocês Deus. querem compartilhar? Eu fiquei com uma dúvida, acho que antes de Eu tô compartilhar. fazendo também. Já isso eu lembrei demais de ti, viu, meu amigo? A minha dúvida é sobre o item 2, Cris, vê se eu entendi, tá? É como se a gente sabe o jeito de cada um da equipe, sabe, vou usar essa palavra, talvez não seja exatamente ela, mas assim, eu sei o que cada um desponta, o que cada um tem um pouco mais de gap, como é que cada um e aí a gente, sabendo disso, eu não vou, né, assim, eu vou
ajustar, assim, aceitar de uma outra forma, porque eu sei que aquele é o jeito da pessoa. Alguma coisa nesse sentido? Vê se eu entendi bem. É a ponto de você conhecer a pessoa, a ponto de você falar assim, hoje ela não tá bem, porque o tom de voz dela tá diferente. Ah, ok. Né? Então, é nesse ponto. Tá. É claro que respeitar as diferenças é importante. Deixa eu trazer algumas coisas aqui da Insight que é muito interessante, né? Teve uma época que a gente tinha um time de consultores até grande, e a gente sabia, olha, a gente de manhã, não adianta que fulano não é uma pessoa que vai conversar muito de manhã, respeita ela. Então, ela já chegava mais calada, mais na dela, cumprimenta, educada, e são coisas que são essenciais. Mas não é uma pessoa muito participativa na parte da manhã. Passava o horário do almoço, eu virava uma tagarela, mas é o estilo dela, e a gente respeita. E nem por isso a gente vira para ela e fala assim, a Maria é uma pessoa que está sempre de cara ruim para mim. Não, não é de cara ruim. Ela é assim todos os dias. Então, a gente entende dentro do ambiente dessa questão social entre os indivíduos, como que ela está diferente. Hoje, ela não chegou simplesmente com a cara um pouco mais séria. Hoje, ela está realmente chateada. Alguma coisa aconteceu. Então, dentro da anormalidade das pessoas, a gente conseguia ali intuir, né, como elas se sentem e como elas estão se expressando. Houve um tempo, assim, você falando da caixinha número 1 ali, né, que infelizmente as mulheres foram, falando de igualdade, né, de equidade, de inclusão, infelizmente as mulheres, num período histórico, elas tiveram pouca participação nas indústrias, né, se não nenhuma. E a mulher demorou muito tempo para ter voz, né, em determinadas situações, né? E ainda a gente observa um resquício disso. Eu estava ouvindo uma vez um podcast numa rádio, parece que ela era uma diretora, e ela falando, né, que ela percebeu em várias das reuniões que ela participou na empresa que a voz masculina era sempre a mais presente, né? E ela tinha pouco espaço para poder falar, sabe? E aí ela resolveu mudar isso tudo, ela tomou frente, ela, de fato, viu que havia necessidade da participação dela falar, dela ter essa segurança psicológica para se posicionar, né? Então, assim, uma coisa que eu observo muito nas reuniões, né, em organizações onde a grande maioria, né, dos empregados são pessoas do sexo masculino, em algumas situações, em alguns fóruns, você percebe também que existe ainda, né, uma baixa participação de mulheres, de se posicionarem mesmo, né, e tem até na rádio 93 FM aqui tem uma vinheta lá que fala assim, mulher fala sim. Tem um dizer popular antigo e antiquado e super impróprio, né, que fala que mulher fala demais, aí a vinheta fala assim, mulher fala sim, né, e tem mesmo que se posicionar, ela precisa mesmo ter segurança psicológica para debater, né, enfim, essa parte aí de igualdade na distribuição da vez, da fala, né, me lembrou disso aí, né. Sim. Hoje a gente está considerando aqui, por exemplo, para além dessa questão que a gente tanto traz hoje, que é, como você disse, igualdade, equidade, vamos pensar aí em times em que todos têm o seu espaço, mas é importante que cada um traga a sua contribuição, enquanto que a gente valoriza o espaço do outro. E a gente não toma o espaço de todos, né? Sempre tem aquele mais falante que, inclusive, se cala para ouvir as outras. Então, aqui a gente trouxe duas coisas, como eu disse, dois comportamentos-chave, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um diagnóstico dentro da organização, não sei se está dando para ler bem essas letras menores ali, esses 7 elementos que a gente está vendo aqui são os pilares. E quando a gente quer desenvolver, então, segurança psicológica nesse ambiente, olha só que interessante, a gente nunca vai chegar lá de forma verbal e falar, estamos aqui para trabalhar a segurança psicológica. Não. A gente começa trabalhando na reação ao erro, de como a gente enxerga, né, as oportunidades de melhoria diante dos erros, como que a gente lida com os problemas, o quanto a gente tem aceitação ou não para a diversidade, que é um ponto até do que você trouxe. As pessoas podem assumir riscos, o quanto elas têm a oportunidade de pedir ajuda, o quanto elas recebem apoio mútuo e o quanto elas são apreciadas
pelos resultados que elas trazem e que elas, inclusive, pessoalmente representam. Então, aqui são 7 elementos que a gente percebe que, se um ou outro aqui não estiver conectado ou na mesma intensidade, a gente sabe onde trabalhar para a gente conseguir conquistar esse espaço. Então, dentro do diagnóstico, por exemplo, caso, né, venha uma organização a trabalhar, são dentro desses elementos que a gente iria avaliar. Agora, o quanto que tudo isso que a gente está falando, ele se aplica à segurança? É aí que a gente quer trazer aqui para vocês, até porque grande parte das pessoas que estão aqui conosco também atuam nessa área, e é importante, interessante a gente pensar que segurança psicológica é para, né, todas as áreas, se eu quiser impulsionar resultados em RH, em meio ambiente, em segurança, em qualquer área, ela é fundamental para o time. Mas em segurança, ela tem aqui resultados que são importantes para a gente considerar. E aí, uma forma para a gente poder até assimilar, a gente tem o iceberg aqui, e todo mundo sabe que, de forma nítida, a gente tem alguns fatores que a gente observa com propriedade, e outros que nem tanto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse ambiente, né, de segurança, o que a gente consegue medir, dimensionar, identificar de forma imediata, está nessa linha aqui superior, que são as NRs, os hacks dentro da Vale, né? Ou, enfim, a questão das legislações, os EPIs, os riscos, que são ali físicos, ergonômicos e os mais fáceis de ser identificados, exames médicos. Então, a gente tem aqui questões que são palpáveis. Mas por trás dessas informações, a gente tem outras que são subjetivas, que não são tão quantificáveis, que são palpáveis e, às vezes, até difíceis da gente mensurar. Que são os riscos psicossociais, a começar, né? É um dos riscos que a gente tem trabalhado bastante e que ganhou relevância aí após a pandemia, da gente se preocupar mesmo de como as pessoas hoje elas estão inseridas nesse ambiente, psicologicamente falando, sobre a cultura, sobre o direito de recusa, ou, né, eu não sei o nome que a organização de vocês dá a essa ferramenta, né, o direito de trabalhar seguro, eu já ouvi ferramentas com estes nomes, mas que aqui já mostra para a gente o seguinte: mas a gente trabalha, eu sou líder, eu dou espaço para as pessoas fazerem recusa, ok. Então, me fala quantos registros você teve aqui nesse mês. Não, nenhum. Já não é, gente, uma resposta favorável, porque se é uma ferramenta que as pessoas têm acesso e se ela tem ambiente de segurança psicológica, o número de direitos de recusa iria lá em cima. E não necessariamente formal, em formulários, mas que as pessoas levantam a mão e falam: olha, eu não vou fazer porque é arriscado, não é seguro fazer. E isso é o que a gente mais quer em segurança, né? A gente tanto fala para as pessoas: se não for seguro, não faça. Mas por que as pessoas se arriscam? Por que as pessoas assumem um risco ali na atividade? E aí, gente, aqui tem toda uma resposta, simplesmente porque elas não tiveram espaço para se posicionar, elas não têm um líder que as escuta, ou escuta e não tem tratativa diante do que elas posiciona, e por uma série de fatores. Então, as pessoas, pela necessidade do trabalho, elas se submetem a situações como esta, sim. E aí vem os relacionamentos tóxicos, né? A segurança psicológica, a saúde mental, o modelo de gestão de pessoas e fatores que, como eu disse, não são mensuráveis e que estão ali presentes em toda a organização e que a gente precisa trabalhar. E, como eu disse, não é falando: gente, vamos começar a falar de segurança psicológica, as pessoas vão se abrir. Ontem, inclusive, eu fui a um evento, inclusive na Vale, aí no Espírito Santo, e lá, por exemplo, a gente estava falando de planejamento, a gente estava falando de um monte de coisa, mas, poxa, se você quer melhorar o planejamento da sua empresa, dê espaço para as pessoas falarem. Porque, às vezes, você fez o dimensionamento de mão de obra, você fez de tempo de execução do projeto, as etapas do projeto muito bem desenhadas, mas no dia a dia, as coisas nem sempre vão acontecer como bonitas estão no papel. Você dá espaço para as pessoas melhorarem o seu planejamento? Então, segurança psicológica, como eu disse, se aplica, gente, a todas as áreas. E na área de segurança, cada vez mais, a gente tem visto aí que ela está ganhando espaço. E por que ela está ganhando espaço?
qual que é o resultado, gente, das organizações que não estão olhando aqui para essa parte do iceberg? Olha só os dados que nós temos, tá? Aqui, gente, nós temos 2 milhões e 300, né, de afastamentos, né, do trabalho em decorrência aí, né, desse período que a gente está falando. Do ano de 2021 a 2022, houve um aumento de 22% de acidentes. É claro que se a gente for lembrar aqui, e a nossa memória com certeza nunca vai esquecer disso, foi também o período que assimilou aí as pessoas retornarem fisicamente para as empresas, para as organizações, retomarem do home office em algumas, então, né, o aumento é considerável por isso. Mas nesse ponto que a gente está entendendo que os acidentes aumentaram exatamente porque as pessoas estavam acuadas, elas, né, já não estavam se sentindo tão bem ali. Imagina, diante desse espaço, as notificações de acidentes de trabalho, eles bateram recordes. E depressão, estresse e ansiedade ainda são subnotificados e tratados como tabu. E representam hoje a segunda maior causa de afastamentos. Então, se a gente for levar, por exemplo, a esses ambientes essencialmente masculinos, a gente ainda tem tabus do tipo, gente, homem não chora, engole choro e vai trabalhar, né? Ou do tipo, deixa seus problemas do lado de fora e venha trabalhar com eles, sem eles. Como que a gente deixa os nossos problemas lá de fora, gente? Não tem como. Né? Nós somos nós mesmos em qualquer ambiente, com e sem problema, mas você não deixa eles lá de fora. E eu tenho a experiência assim de... Pode falar? É o Jailson que está falando aqui. Tá cortando, Jailson. Estão me ouvindo? Tá a gente muito tá te ouvindo baixo. baixinho, Na haste do seu fone que tá levantado. Agora sim. Estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Tá, e aí, falando um pouquinho do slide que você trouxe anteriormente, né? Falando sobre... Tem um bate-papo que eu faço lá no terminal de Ponta da Madeira sobre os comportamentos, os cognitivos, né? Os ensaios cognitivos. E a gente fala muito do que é inconsciente, né? A gente teve um evento no dia 13 de outubro de 2022 com um empregado que ele teve uma coxa e durante a realização de uma atividade, e a gente foi começar a questionar o empregado, né? Por que aquilo, o que levou ele à tomada da decisão. E aí a gente chegou a uma conclusão. Ao mesmo tempo que esse empregado gerou esse evento com ele, né? Todo esse evento com ele, e aí eu trouxe agora para uma realidade minha, né? Eu tô convivendo com uma liderança que, mais que não queira, a gente de alguma forma quer fazer com que aquele olhar seja diferenciado para a gente, entendeu? Na cadeira que a gente está ali, então a gente acaba tomando algumas decisões e eu, Jailson, como sensei do dojo, eu acabo vendo que se fosse um empregado da base que não tivesse o conhecimento que a gente tem como sensei, acaba que a gente ia se acidentando, né? Ia se acidentar de alguma forma. E aí eu vejo a postura do meu líder, né? Que ele, inconscientemente, ele estimula os empregados a se acidentarem. Ele me estimulou a tomada de decisões. Se eu fosse um empregado da base, com certeza eu me acidentaria. Mas eu estou trazendo para a minha realidade. Eu estou vivendo, acho que dentro do meu ambiente profissional, é a pior fase que eu estou vivendo na minha vida profissional. É a fase tóxica dentro do meu ambiente de trabalho. Aquilo ali que está submerso dentro do iceberg é o que eu estou vivendo, sabe? Eu não tenho hoje um ambiente de segurança psicológica que eu consigo viver de forma sã, de forma tranquila. Sim. Assim, E se da para forma você, como eu com me toda a sua maturidade, está difícil, imagina para os demais que não têm essa clareza, né? entender o que eu você estou tá querendo trazendo aqui. trazer, eu digo assim, de uma certa forma, a minha liderança direta, ela tem um certo medo de mim. Por quê? Porque eu tenho uma certa acessibilidade, na verdade, perdão, eu quero corrigir. Eu tenho uma certa flutuação dentro de alguns ambientes executivos de diretoria, né? E acaba que alguns comportamentos hostis não chegam de forma muito clara, eles são bem velados.
mas eu ainda assim consigo sentir que eu não tenho esse ambiente de segurança psicológica para poder desenvolver o meu trabalho. Por exemplo, eu estou ausente por questões de foro íntimo, de saúde mesmo, mas ainda assim eu me sinto tolhido de poder fazer e falar da forma que eu falo quando eu estou presente. Por quê? Porque o ambiente não é propício para isso. E como que a gente age? Se fosse um empregado comum, eu não estou me colocando como empregado especial, por favor, não interpretem como arrogância da minha parte, tá? Mas eu fico tentando entender. E se fosse um empregado comum, será que esse empregado seria desligado, sabe? O que a gente pode fazer? Quais os resultados que eu posso obter desse meu comportamento, dessa minha vivência, desse comportamento da minha liderança direta? Por que eu não consigo ultrapassar essas barreiras? Por que esse líder continua dentro desse ambiente, sendo que tem vários ensaios de que ele é uma pessoa ruim, que é ele que semeia esse ambiente tóxico dentro daquela gestão, dentro daquele Sim, processo, eu sabe? não conheço no ambiente que você está, nem tampouco a liderança que você está submetido, mas certamente porque é uma pessoa que dá resultado. E aí é das pessoas entenderem que com todas as dificuldades, com tudo que a gente está trazendo aqui, gente, ainda vocês serão medidos por aquilo que vocês entregam. Então, você só vai ser Justamente. ouvido quando? Quando você, apesar de não gostar, não estar satisfeito ou de ter uma opinião adversa, você é uma pessoa produtiva. Então, ser uma pessoa de alta performance é essencial para as organizações e para as organizações é essencial ter essas pessoas. E vem aquela ideia, né, de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Mas essas pessoas, gente, elas são ouvidas com mais propriedade. Outro exemplo forte, acho que é essa passagem do dojo, né? Nossa, o processo do dojo é um processo muito amado, sabe? Eu sou meio suspeito em falar, porque, enfim, o dojo é um processo que é um filho. O filho que eu não tenho é o dojo. E esse processo de migração do dojo, isso me afetou. Eu passei uma semana sem fechar os olhos, sabe? Mas ainda assim a gente foi utilizado dentro desse processo de migração. Sim. E aí Então, a olha, gente essa acaba que frase não aqui sabe. também é para você. Quando a gente está falando de tudo isso, né, de saúde mental, enfim, até vale a gente conceituar um pouco até do que então seria essa saúde mental, porque a gente viu que tudo que a gente está trazendo aqui afeta diretamente na saúde das pessoas, né? Elas estarem envolvidas nesses riscos afeta na saúde delas e afeta na performance. Eu só vou ler esse conceito aqui, tá, Tobias? Então, a OMS trouxe para a gente esse conceito que é interessante, que saúde mental é o estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades. Então, quanto mais hábil é a pessoa, né, melhor ou mais valorizada ela vai ser dentro desse espaço, dessa organização, de recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, se em algum momento eu tenho um profissional que ele não está sendo produtivo, que o estresse rotineiro, gente, é natural mesmo, né, dos espaços corporativos, mas quando isso chegar a um ponto que a pessoa não consegue se recuperar, né, por exemplo, e ela não conseguir mais contribuir, de fato, a gente tem aí o que a gente trouxe, né, uma saúde mental afetada. Então, dá para você avaliar, inclusive, Jailson, se é o que está acontecendo com você. Vamos lá, Tobias? Sim, total. Tá falando aí, eu tô me vendo, eu tô conversando aqui e me vendo dentro desse momento, dessa frase, sabe? Eu acho que é importantíssimo, e é o que eu tô tentando fazer agora, eu tô me resgatando. Depois do golpe, a gente tem que se reinventar, né? Porque a gente perdeu um filho, mas a gente tem outros que a gente precisa criar também. É isso. E não dá o direito para o outro, tá? Continue, né, de cabeça erguida e busque soluções, porque enquanto a gente só estiver trazendo problema, não vai ser a solução mesmo. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Cristiane, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou instrutor do Dojo também, né? Como alguns colegas aí, e a gente trata de um assunto de saúde e bem-estar. E esse mês a gente tem falado da campanha do Setembro Amarelo, né? Que é a campanha contra o suicídio.
E aí eu gosto muito de números, e eu gosto de levar os números, e tem um estudo que fala que no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. E esses dias eu levei esse número e um aluno me chamou depois e veio e me perguntou, veio, quer dizer, comentar comigo, né? Falou, Tobias, você sabia que não é bom a gente estar levando esses números, porque a gente pode estar incentivando as pessoas a se suicidarem. Isso me fez refletir muito. Eu falei, e agora? É bom a gente falar sobre o tema, é lógico que é bom, né? Só que aí, levar números. Eu queria saber o que que a psicologia diz. A gente tem que esconder esses números ou, de fato, mostrar para a gente poder estar tratando? O que que a psicologia diz em relação a isso? Inclusive, eu não sei se você já percebeu, por exemplo, que dados ou estatísticas desse fato, elas são omitidas mesmo. A cidade de Itabira, por exemplo, é uma das cidades que hoje, em ranking, estão no topo em suicídios. E Então, toda a imprensa... isso me fez refletir muito. Eu fiquei assim, em cima do muro. Eu falei, e agora? É bom a gente tratar sobre o tema, né? Porque a gente não pode esconder, né? A gente tem que mostrar a realidade. Mas me pegou de surpresa. Eu falei, caramba, Sim, tem esse lado também, né? A gente pode estar a gente incentivando as coloca pessoas. que a imprensa ela não deve utilizar isso como informação de sensacionalismo. É nesse Uhum, aspecto que a gente tem que ter esse cuidado. Agora, quando a gente entendi. traz números para mostrar para as pessoas o quanto é um assunto que não é distante da realidade dela e que ela pode estar fazendo algo por alguém, porque pode ser, inclusive, a melhor amiga dessa pessoa, o melhor amigo, e essa pessoa, por exemplo, que tiver um ato autodestrutivo, por exemplo, ela não vai verbalizar. Então, levar informação, para mim, é sempre a melhor forma da gente poder trabalhar esse assunto. Mas nunca na mensagem sensacionalista, né? Nossa, Itabira é o ranking, ou alguma coisa assim, a cada 45 minutos uma pessoa, não nesse tom, mas de levar com o aspecto de que você já olhou para a pessoa que está do seu lado? Pode ser alguém que precisa de você, ou alguém que está aqui comigo conversando agora, nesse aspecto, sabe? Eu acho importante a informação, nunca é demais. Legal, obrigado. Ajudou Imagina, bastante. imagina. Sueli, Oi, boa noite, Cris, boa boa noite, os noite. colegas aí. É uma pergunta, na verdade, é, pensando na liderança, tá? É, aqueles líderes, né, líderes que já estão nesse cargo há mais tempo, né, exercendo aí, atuando nessa parte de gestão, que foram condicionados, talvez em algum momento, muito focados ali para o processo, né, para a parte produtiva. Como trabalhar essa cadeia hierárquica para o atual cenário que nós estamos, para entender que segurança psicológica é importante, para entender que empatia não pode ser só da boca para fora, para entender que realmente o emocional interfere muito na parte profissional. Como trabalhar, sabe, como dar estímulos nesse sentido, especificamente falando da liderança? Não, foi mais um Bom, desabafo do que uma pergunta, né, gente? você fez os dois juntos, mas foi importante, porque eu acho que o que você trouxe provavelmente é algo que outras pessoas também devem estar sentindo e vivendo. Então, Sueli, muitas vezes a gente direciona a falta de, ou a baixa segurança psicológica a um líder, né? Ou aquele chefe, que inclusive às vezes a gente até direciona como aquele chefe, e a gente viu aqui alguns exemplos, inclusive. Mas o que eu penso é o seguinte: a gente precisa, antes até mesmo da gente direcionar e responsabilizar, a gente precisa de preparar. E o que eu ainda vejo são líderes despreparados para lidar com o tema. Como eu disse aqui, em relação ao caso do Jailson, por exemplo, esse deve ser um líder que é altamente reconhecido porque ele traz números. Mas quantas vezes ele já teve uma preparação de mostrar para ele que ele também vai ser reconhecido por momentos e espaços de escuta que ele promover? Então, a gente precisa de mudar de cima para baixo. A gestão da organização ela precisa de dar esse espaço, e é em cadeia. A gente está falando da base reclamando de um supervisor, mas o supervisor está reclamando do gerente que só cobra, o gerente está cobrando o diretor que nem sabe quem ele é, que só está vendo o relatório que ele manda. Então, essa hierarquização, ela aumenta muito essa dificuldade que eu trouxe aqui desses espaços. Então, é uma política que precisa ser trabalhada, gente, de forma cultural, de dar espaço para os líderes aprenderem. E assim, gente, não achem que é o líder da média liderança que eu tenho que trabalhar, eu tenho que começar por cima. E quanto mais alto eu começar, mais rápido é o resultado até a base.
Porque alguém tem um líder ali dentro e esse líder, ele só vai ter espaço se ele for preparado para isso. Né? Então, gente, Obrigada. Desenvolvimento. Tem uma frase que eu falo muito que assim, o líder não sabe onde ele está. Você tem que levá-lo até onde você quer que ele esteja. Onde ele está é onde ele acha que ele precisa. Então, toda a performance que ele constituiu, negativa, autoritária e tal, foi construída por uma série de pressões internas, de formas internas que ele foi avaliado. Então, ele foi construindo essa roupagem. Às vezes ele nem é dessa forma, mas ele é reconhecido sendo assim. Então, eu acho que é uma questão mesmo cultural, da gente trabalhar, de dar espaço, de falar mais sobre tudo que a gente está trazendo aqui, de mostrar que não é um tabu. É bem por aí. Excelente, ô Cris. E o André Lopes trouxe um dado estatístico aí bem interessante no chat, né? Eu fechei o chat. E 65% dos colaboradores encontram-se em alto risco de burnout, e isso custa para as organizações, em média, aí, né, 190 bilhões de dólares por ano, né? Então, a gente Eu tenho um cada dado vez semelhante aqui, né? Bom, a gente falou do burnout, gente, porque é diretamente relacionado ao trabalho, né? O burnout aí, como causas, se a gente for identificar, são causas organizacionais. Mas aqui, olha, 264 milhões de pessoas no mundo, né? Hoje sofrem de depressão e ansiedade. Isso hoje tem um custo de 1 trilhão na economia mundial por ano. E essa mesma pesquisa mostra o seguinte: para cada $1 investido, as empresas recebem 4 em retorno desse investimento. Então, mostra, gente, o quanto que vale a pena a gente trabalhar esse tema. Olha aqui, a gente estava falando sobre liderança. Então, então vamos pegar assim, 1 trilhão que nós temos de gasto. Se a gente investir esse mesmo 1 trilhão, a gente tem de retorno em produtividade 4 vezes esse valor. Então, mostrar hoje para as empresas que isso não é um custo. Isso é naquele aspecto, né, de convencimento, né? Isso é investimento. Investir nas pessoas, de fato, vai trazer para a gente resultados. E em segurança, ainda mais. Porque a gente está falando de vida não tem preço, né? E tudo que a gente sempre traz aí dentro dos momentos internos que a gente discute. E, né, ainda falando de dados de pesquisa, 45% das pessoas nessa pesquisa CAPTA aqui consideram deixar o emprego devido ao estresse que esse emprego gera para ela. 53% tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse. 49% não acham que o seu líder imediato saberia o que fazer se eles conversassem sobre isso com eles, sobre saúde mental. Já você está nessa estatística aí, olha. Então, pensa só, os líderes não sabem, gente, como lidar também. A gente fica julgando, mas o que essa pessoa superior a você ela tem que fazer para lidar com essas questões internas? A pressão corporativa que ele sofre é muito grande. Então, se ele der espaço para escuta, olha como é que eles sentem. Se eu der espaço para escuta, estou dando espaço para as pessoas não virem trabalhar, estou dando espaço para as pessoas folgarem, mas, na verdade, a gente mostra para eles aqui que eu construir esse ambiente, construir um ambiente de segurança psicológica, eu vou, na verdade, aumentar a performance delas. E dentro das organizações, a gente tem 4 gatilhos super importantes que a gente precisa de levar em consideração. E são gatilhos, né, como vocês já citaram aí, fatores que levam ao risco, por exemplo, do comportamento de risco, levando a segurança, aqui são os principais. Fatores psicossociais, por exemplo, 2 pessoas inseridas no mesmo ambiente, na mesma circunstância, com o mesmo líder, vão ter reações diferentes. E essa mesma situação vai impactá-la de uma forma diferente. Uma pode falar, estou estressada, estou ao passo do burnout, a outra fala, não, isso é comum, já estou acostumado. Mas do tanto que isso é individual, e a gente precisa de ouvir as pessoas na sua individualidade nesse aspecto, né? A falta de empatia dos gestores, né, que a nossa colega falou aqui também, o medo de demissão. A gente tem empresas de grande porte, né, pessoal, eu sou da cidade de Itabira, e assim,
eu sou uma minoria aqui, né? Porque praticamente 90% dos itabiranos sonham em trabalhar na Vale. Agora, o dia que essa pessoa conquista esse emprego, perder esse emprego, gente, é sinônimo de derrota, né? Estou aqui tentando lembrar da palavra, né? Nossa, fulano foi mandado embora da Vale, acabou a vida dele. Olha como o itabirano pensa, gente. Isso não é exclusivo daqui, não. Então, as pessoas têm muito medo hoje da demissão e, por isso, elas se calam, elas não se posicionam. Se elas não tiverem esse espaço, não sentirem esse espaço de confiança, elas preferem omitir. Né? Assim como a gente sabe de acidentes que não são reportados, a gente tem um número de omissões, de subnotificações, porque a gente sabe o quanto esses ambientes de alto risco valorizam a segurança, né? E a gente fala lá, registros desvios, a pessoa não vai falar o desvio que aconteceu com ela, porque senão ela vai ser julgada, culpabilizada. E os relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E aí a gente tem dito muito hoje sobre assédio moral, é uma pauta aí para as CIPAs hoje, e a gente está ganhando espaço para falar disso, e que o quanto isso mina as pessoas dentro desse espaço aí de segurança mesmo, de segurança do trabalho. E a gente sabe que o que as pessoas mais almejam hoje dentro de uma empresa, gente, não é o salário financeiro. Pesquisas mostram aí, por exemplo, que o que as pessoas mais buscam não é um salário, às vezes elas abrem mão de um emprego com um salário alto, para que elas tivessem esses aspectos que a gente está vendo aqui, que é o que a gente chama de salário emocional, e que o dinheiro não paga, que é um ambiente agradável, quer ter uma vida ali preservada, né? E aí, gente, entra horário, flexibilidade, folga, são aspectos em que ela consiga conciliar também outros fatores pessoais, ela ser ouvida, ela se interessar, incentivar, valorizar as ideias dela, os sentimentos, estimular para desafios, proporcionar um crescimento, né, um senso de autorrealização, são fatores aqui internos que, como vocês veem, o dinheiro não paga. E a gente precisa promover esses espaços dentro das nossas organizações. E isso certamente vai trazer resultados ainda melhores em segurança. Até aqui, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? O próximo slide já é o como, né? Ou seja, é a varinha mágica para a gente começar a pensar nas soluções, mas eu queria até então ouvir vocês em relação às dificuldades, ao quanto vocês associam isso aqui no dia a dia mesmo. Maravilhoso, Cris. Muito bom, acho que o pessoal tá caladinho porque tá todo mundo focado mesmo em tudo que você tá Caindo a falando. ficha. Caindo várias fichas nesse momento, né? Pois é. O Então, Fábio olha, quer falar aí. fica à vontade, Fábio. Ô, Cris, quando você começa a falar sobre liberdade, e aí eu volto a falar, posso estar errado no meu conceito, posso estar errado, mas preparar antes de querer trazer uma mudança. Quando a gente fala sobre como que eu vou fazer para ter um ambiente saudável, eu vou ter que preparar os líderes para isso. Eu vou ter que falar com os líderes. Eu vou criar uma estrutura para que esse líder tenha. E aí tem uma outra coisa que eu acho fantástico, que todas as empresas deveriam ter, e independente de ser Vale ou não, é como estão os canais de denúncia. Porque isso mostra a maturidade sempre. Eu não quero saber se meu gestor acredita ou não. Eu estou trabalhando, não é diretamente com o meu gestor, eu estou trabalhando para uma empresa grande, pequena, média, e ela me dá essa liberdade de eu ser quem eu sou, como deficiente, como opção sexual, como questão de mulher. A partir do momento que ela me dá canais, eu tenho que usufruir. Agora, o que a gente pode questionar é se esses, como que eu estou tendo acesso a esses canais? Porque realmente gestores, gente, a gente fala assim, nós temos ótimos diretores e diretores ruins, temos ótimos gerentes e gerentes ruins. Mas eu tenho uma estrutura da empresa. Qual é a estrutura que essa empresa tem? Ela tem um canal de denúncia. Então, eu vou seguir a estrutura da empresa. Sim. Então, a gente procurar saber quais os canais que a gente tem para saber se
realmente é apenas um discurso ou se realmente aquela empresa Sim. quer trazer uma cultura de segurança psicológica, né? Uhum. Mas sabe o que eu penso sobre os canais de denúncia? Isso, né, se tornou até uma questão de legislação mesmo, né, das empresas implantarem ali, em função, né, do, como eu disse aí, desse trabalho de assédio moral que a gente tem feito, né, frequentemente. Mas chegar ao ponto de ter o canal de denúncia foi porque percebeu-se que dentro das organizações as pessoas não tinham espaço para falar. Perfeito. Então, o canal existe para dar espaço para aquela pessoa que não tem essa liberdade, que não tem um líder que a escute, que não tem um líder preparado para isso. Então, eu concordo com você que utilizar esse canal é importante quando você não sente esse espaço, mas eu sinto que também, quando eu levo só para esse canal, pouco eu vou trabalhar a minha área especificamente, porque eu estou falando de um time. Se isso chegar no canal de denúncia vale, gente, quantos 1000 funcionários vocês têm? Como que essa tratativa vai chegar na área dele ali? Isso vai demorar tanto. Então, a gente precisa de pensar em como a gente consegue fazer esse trabalho perto, né? Chegar ao passo de chegar no canal é importante, porque a gente registra, evidencia o que está acontecendo, mas tem formas próximas ali que ele também pode buscar recurso, não é o líder dele, é o líder do outro setor, mas ele tem que trazer, sabe? A gente precisa de empoderar essas pessoas. Perfeito, Então, perfeito. elas precisam de serem ouvidas mesmo. Seria bom que não precisasse desse canal ou fosse algo muito isolado, né? Sim, a gente agradece os canais porque é um mecanismo hoje que a gente está mostrando para as pessoas que a gente quer ouvi-las. Mas elas só vão fazer isso se ela sentir que ela não tiver espaço lá dentro. Então, se eu trabalhar o ambiente de segurança psicológica, eu nem vou precisar desse espaço, porque a gente já consolida, trabalha e desenvolve ali mesmo dentro do próprio time. Tomara que seja esse o nosso futuro. Será? A gente tem que acreditar, né? Perfeito. Então, aqui, gente, é aquela hora do print, né, das soluções mágicas, da construção. E como eu digo, gente, são 5 sugestões fáceis de serem lidas e difíceis de serem implantadas. A primeira é a famosa cultura de feedback, e é preparar mesmo as pessoas para ouvir. Gente, tem uma coisa que a gente trabalha muito na graduação da psicologia, é ouvir. Porque ouvir não é simplesmente estar presente na frente dela, é a gente escutá-la se isentando. É uma pessoa virar para você e falar assim: nossa, estou com uma dor de cabeça. Você se preocupar genuinamente só com ela e a dor de cabeça dela. Se de repente a gente falar assim: nossa, eu também estou, ontem eu também estava, e acabou, você se perdeu ali. Gente, como é difícil escutar. E dar feedback está nessa linha também, né? A gente perceber as pessoas como elas são e a gente conseguir dar essa devolutiva de uma maneira construtiva. Então, é preparar, é treinar. O Fábio estava falando sobre o HOP, o 5º princípio do HOP é exatamente esse, né? Como os líderes reagem às falhas, importa. Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Teve um acidente. Gente, qual é a resposta imediata que seu líder faz? Pensa só, se acontecer um acidente na sua área, gente, o que o líder superior a você fala? O que você imagina que resposta esse líder daria? Eu acho que um comportamento comum é apontar o dedo, né? Apontar culpados, né? Esse é o mais comum, assim. Não estou falando da Vale, eu estou falando da maioria das organizações, se não todas, né? A gente tem esse senso de encontrar o responsável, até mesmo para a gente tentar resolver. Isso é humano. Mas pensa só, se o seu gerente, líder, enfim, você pensa assim, ele vai apontar o culpado e quer saber o que você fez de errado? Vamos começar treinando ele para, olha, se acontecer alguma coisa, você respira fundo e vai para casa. Mas não fala com ninguém. Gente, isso já é um comportamento. No começo vai doer, vai ser difícil, mas ele tem que ser treinado. No segundo, eu espero que não tenha um segundo, isso é um desenvolvimento, mas prepara essas pessoas para isso, porque se ele fala um palavrão aqui, né? Se ele fala aquela palavra que não devia ali, gente, acabou. O resultado disso é imensurável. Eu acho que precisa treinar o líder a avaliar o contexto, né? Sim, sim. É isso. E aí entra no que você acabou de falar, tolerância ao erro. A gente tem a tendência de buscar culpados,
de achar que o erro leva ao fracasso, de achar que o erro leva ao acidente, e são duas coisas distintas. A gente precisa preparar os nossos ambientes para que as pessoas possam errar de maneira segura. E, inclusive, eu fiz o vídeo daquela máquina que você tem lá no Dojo de segurança, que ela, de bloqueio de energias, quando a pessoa acessa a mão, aí ela tem um sinal sonoro, ela tem visual também. Gente, é um pouco disso. Se a pessoa errar, ela esqueceu de bloquear, não fez de forma adequada, a gente tem um mecanismo ali que está preparado para ela errar de maneira segura. Então, as empresas precisam também de aumentar a capacidade do contexto de trabalho, né? Para as pessoas terem esse espaço, a gente entender, por exemplo, que as pessoas erram. Incentive a criatividade. E aí, gente, tem duas coisas que parecem ser impossíveis, né? Criatividade e segurança. A gente fala, as pessoas devem cumprir procedimentos. Aconteceu um acidente porque a pessoa não fez o correto, não fez o que devia. E quando a gente pensa em criatividade, parece que a gente está incentivando e estimulando isso. Muito pelo contrário. A gente está criando nas pessoas a capacidade de avaliarem uma forma melhor e mais eficiente de fazer um trabalho e, obviamente, mais segura. E a gente precisa de estimular essa criatividade, a inovação. E aí vem os projetos Kaizen, que vocês fazem aí de formas, né, muito boas e legais, porque estimula as pessoas a pensarem em soluções, isso é muito bom. Escutar, né, a questão da escutativa que a gente já citou, incentivar isso. Então, no começo vai ser difícil, mas, gente, põe na agenda lá, reunião para escutar. Qual é a pauta? Nenhuma. Põe na agenda do líder, do gestor, você vai sentar aqui só para escutar as pessoas. No começo vai ser difícil, mas com o tempo isso vai se desenvolvendo. As pessoas vão ganhando espaço, vão vendo, olha, ele está realmente ali me aguardando, vamos usar o espaço. Então, no começo a gente começa com uma coisa formal e com o tempo isso vai se construindo. E inclua as pessoas nas tomadas de decisão. Ou seja, ouça, quando tiver um problema, pergunte para ela o que você faria aqui. Qual é a solução que você vê? E aí você, ao passo, está estimulando ela a pensar numa alternativa, está dando autonomia e facilitando também para que ela, quando precisar de fazer um ajuste no trabalho que não está previsto, por exemplo, ela saiba executar, né, a tarefa de forma segura. Então, aqui a gente tem, como eu disse, só 5 sugestões, mas muito difíceis de serem aplicadas, a gente sabe disso. E é trabalhar o contexto, ou seja, cada vez que eu aplico isso aqui, eu estou trabalhando o contexto que as pessoas estão inseridas. Então, é isso, pessoal. Né? Hoje, né, a gente falou um pouquinho sobre segurança psicológica associada aí à segurança, e eu deixo aqui agora um espaço para ouvir vocês, para trazer ou discutir mais algum ponto, alguma dúvida que ainda caso aconteça. Fiquem à vontade. Tá brotando aplauso e coraçãozinho aí, que esse tema é maravilhoso, né? Eu acho que 1h30 é muito pouco tempo para falar desse tema, né? Eu amei, me senti super representado. Que bom. Legal. Gente, o curso Contexto vão ter 16 horas, tá? Então não vão ser só 1h30. Pode ficar tranquilo, vai ter muita coisa lá. Mas, enfim, vou deixar os meus contatos, os contatos da Insight, né? O fixo, o telefone comercial, o meu e-mail, que é esse insight@, os nossos canais, enfim, fiquem, né, abertos aí a conversar conosco. E a gente já vai iniciar, inclusive, na semana que vem, as inscrições de pré-reserva para o curso Contexto. Então, espero aí que vocês, né, estejam conosco aí brevemente. Legal, muito bem, Cris. Gente, eu posso só sugerir, rapidão, Aguinaldo, não sei quem é que está na fila primeiro, acho que é Aguinaldo, da gente tirar uma foto, só para quem marcou até as 20h30 não ficar fora da foto? Bora. Pode, Aguinaldo, dá tempo? Vamos abrir as câmeras aí, pessoal. Isso. Ô, Cris, a gente sempre faz esse momento da foto, tá? Vou parar de compartilhar para melhorar aqui as sim, câmeras. Por favor. Espera aí. André deu até um tapa no cabelo aí, ó. Ficou legal, hein, André? Novo estilo aí. Ó, vou tirar uma assim, depois a gente tira uma com aqueles fundos que vocês gostam. Eu não depois tô na minha casa, essa foto aí. Tem problema não, parece só o roxinho hoje aí. Só vai aparecer no YouTube de roupão, o que tem?
Não, tá fino, chique. Tobias, sua câmera parece estar fechada, tá? Não sei se... Voltou. Aê, muito bom. Então, Aí vamos é lá, um bonito print. demais, Valeu, Beth. gente. Ó, deixa eu ir mandando aqui para vocês. E agora eu vou colocar naquele outro modo que vocês gostam. E aí vocês vão preparando as perguntas para a Cris. Eu já estou chamando de Cris também desde sempre. Tá ótimo isso, né, gente? Fique à vontade, continue. É porque a gente teve espaço de segurança psicológica para isso. Isso É aí. sobre isso. Ai, ai. Que estragou um pouco o Jailson, tá evento cada foi vez mais só... bonito, hein, Jailson? É Tô isso. nada, amigo. Estragou um pouco o evento, foi só Toninho com a camisa do Cruzeiro aí, mas tá bom. Cadê Que Toninho, isso, gente? Mas aí Meu ficou bom. Deus. Ó, a Cris ficou bem no meio, que coisa legal. Gente, Ia Vamos perguntar lá. agora de Toninho. Ele fez uma propaganda hoje lá no serviço e não estava aí? Tá aí, né? Cadê meu Ah, príncipe todo Toninho? mundo abriu quem podia abriu as câmeras. Posso fazer o print? Aí, gente, Gente, assim, agora esse dojo é só gente bonita, meu agora é Deus do só céu. sorriso, tá? Pra gente fazer o print, hein? Eu espero que esteja aparecendo. Pera aí que Jailson estava falando, gente. Aí apareceu a caixinha dele. Pera aí. Aguenta aí. Ai, meu Deus. Pera aí. Tá doendo já o maxilar. Ai, meu Deus. Pera aí. Eu já não sei onde que eu tô mais. Deixa eu mandar essa aqui, que ela ficou boa também, mas a gente vai fazer mais uma. Então, a última, hein? Concentrem e não falem, por enquanto. Agora ficou bom, gente. Pode falar. Cris. Nossa, Saudade Eu de sou você, maxilar, hein? gente. já tava dando cãibra no braço do Toby lá já, velho. Tobias. Tá louco. Ai, Ô, ai, Cris, gente, eu queria Antônio. falar. Cris, eu queria falar um pouquinho assim, o ambiente, né, quando a gente fala de segurança psicológica, é importante primeiro a gente se conhecer, tá? Como pessoa, como empregado, até para o nosso próprio amadurecimento, né? As coisas que você trouxe foram importantíssimas e assim, quando eu falo de se conhecer, é buscar a forma de você também evoluir diante das dificuldades, né? Dificuldade a gente vai ter em todas as searas. E depois que eu comecei a fazer terapia, foi que eu comecei a ver que eu realmente precisava de uma ajuda a mais, para me conhecer um pouquinho mais, para saber o profissional que eu sou hoje, e se eu estava feliz mesmo dentro daquele processo, se eu precisava realmente de mudança. Então, é importante que, para a gente ter sobre segurança psicológica, a gente também precisa se conhecer, sabe? É fundamental a gente se conhecer para a gente tomar as decisões corretas. Concordo. Até porque, quando você se conhece, você sabe o que é do outro e o que é seu. Se o que está te incomodando é o reflexo de você no outro, né? Então, assim, é super essencial mesmo. Aí, dentro dessa mesma teoria, eu conversando com o meu terapeuta, e aí eu levei alguns pontos que essa minha liderança me afetava. Aí meu terapeuta disse assim, Jailson, mas se tu parar para analisar, o problema não é você. O problema é o outro. Tu tá te incomodando com o outro. Não é você. Para pra pensar só um minutinho em tudo que tu tá trazendo. É você, querido. Passe a melhorar você. Aí depois que você se entender, aí você vai ver que qualquer coisa que o outro fizer para você não tem a mínima relevância. E aí é se conhecer, sabe? Eu queria agradecer por esse momento, viu? Dei até uma choradinha aqui de algumas coisas que estava falando. A gente vai se emocionando. Mas muito obrigado por esse momento. Bem que Beth disse que foi feito para mim. Obrigado, Beth. Te amo. Também. Muito bom. Obrigada a vocês, pessoal. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, o Aguinaldo estava querendo falar, não sei se ele está ainda querendo falar. Desculpa, Aguinaldo. Não, quero sim. Tá, vai lá, Aguinaldo. Quero sim. Não, o tema, bom, até deixa a gente assim, um pouco pensativo, né? A gente já está assim, mais experiente, vamos dizer assim, já começa a retratar, a relembrar lá do passado e começar a trazer agora para os dias atuais, as necessidades que tem dessa mudança, né? E a gente começa, quando a gente via aquela frase mais antigamente, vamos dizer assim, né? Não é tão antigamente, não sou tão
né, tão velho assim também, mas quando eu falava assim, uma frase assim que dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje, a flexibilidade que tem hoje aí, a forma com que as empresas, eu digo todas as empresas, né, porque a Vale, até no meu caso aqui, que eu sou instrutor do Dojo de segurança, então a gente vê bastante das pessoas trazendo esse reflexo, né, que traz até uma certa insegurança para eles, um certo medo. Onde é que eles falam o seguinte: vê a fala do diretor-presidente da Vale, por exemplo, ele estimula, ele orienta, encoraja muitas pessoas a fazer a mudança, não aceitar o que está errado e tudo mais, né? E a gente tem visto nas áreas, inclusive tem uma frase que o pessoal tem relatado bastante, que fala assim, que o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém faça, né? Então já está assim, isso tudo encorajando a fazer a mudança. E aí, dentro disso tudo, né, do treinamento que a gente percebe, a gente vê ainda quantas pessoas ainda estão inseguras em praticar dessa forma, em agir dessa forma, pelo medo, né? Nós tivemos a Ecopulse, aí teve uma pesquisa, que essa pesquisa, inclusive, falou que 52% das pessoas relataram que tem medo de reportar os problemas das áreas para o gestor, né? Aí a gente vai vendo, fala assim, a gente chegou agora, então, no que eu falo, que a gente ministra treinamento também para os gestores. E a gente viu o quanto que os gestores já estão mudando, falou assim, olha, pode falar para ele que não é mais para isso, a gente cobra isso lá também, né? Que não está mais assim, não. Ele pode tranquilamente repassar, pode passar, porque a partir do momento que passa, a gente está sabendo, mas por mais que a gente passe ainda, eles têm aquele receio. Será que vai ser assim mesmo? Mas é uma questão de um trabalho que vai, com o tempo, para ganhar confiança ainda, né? Então, assim, para nós, beleza, nós somos um grupo, mas assim, vamos falar assim, que está com a informação mais acima, né? Ainda é um diferente, mas eles estão na base lá, por exemplo, eu encorajo eles muito, sinceramente, depender de mim, eles vão fazer a diferença, porque eu encorajo eles mesmo, né? Eu falo que não é para fazer, não tá inseguro, não é para ser feito. O nosso diretor, por exemplo, falou lá, ó, que sem segurança não há produção, e gente, vamos em cima disso, vamos aproveitar o momento e fazer a transformação. É aí que ela vai acontecer, tá? Então, eu vejo o quão importante realmente o que você está falando, né? E bom se pudesse quase ser gravado e mandasse para todo mundo, principalmente o chão de fábrica, a gente chama assim, até então, justamente para as pessoas, sei lá, se ligarem, assim, atentarem melhor e agir, porque todo mundo tem vontade disso, tá? Todo mundo tem desejo de trabalhar numa empresa mais organizada, segura e tudo mais. Sim. Tá? Sim. Mas então, duas notícias boas para você. Primeiro vai ficar gravada, né, gente? Depois você pode compartilhar. E a gente vai mandar o link do YouTube para vocês compartilharem, tá? Pode compartilhar, né? Bom é isso. Pode sim. E a segunda notícia é que o que a gente está falando aqui tem que ser compartilhado com a liderança. A equipe de base, a gente não precisa saber desse termo de segurança psicológica, não, tá? Eles nem precisam saber que existe esse termo. Com eles, a gente tem que falar sobre espaço de escuta, de fala, de compartilhamento, de cuidado, e isso representa a segurança psicológica. Até porque eles vão falar assim, isso é muito complicado, assim, de psicologia, de psicólogo, ninguém precisa disso aqui, não. Então, gente, isso é tempo para liderança, é a liderança que precisa de trabalhar, né, todos esses conceitos que a gente trouxe aqui, desenvolver esse ambiente, para que as pessoas se sintam parte. Show. Fabão Oliveira, manda bala. Vamos lá, você é objetivo. Eu falo muito sobre, que eu estava falando sobre a deficiência, e se eu falo muito, perdoe até alguns que se incomodam pelo fato de falar demais, mas é exatamente o quanto eu me sinto seguro. E nem sempre foi assim. Beleza? Teve um determinado momento, e isso eu estava mostrando o dojo numa escola ontem. E aí eu lembrei de um momento que teve uma menina que me chamou de deficiente. Eu tinha 12 anos. Foi o momento mais difícil da deficiência para mim. Beleza? Essa menina me chamou de deficiente, eu me travei na hora. No mesmo momento, veio duas amigas, duas meninas. Uma me pegou pelo braço do lado direito, outro pelo lado esquerdo, já me arrastou para o corredor e falou, Fábio, vamos passear um pouco. E me tirou daquele ambiente. O que eu levei por muito tempo foi a frase daquela menina que me chamou de deficiente. Hoje, o que eu levo mais em conta foi a ajuda daquelas duas meninas. Então, a questão de segurança psicológica também tem um pouco a ver comigo.
E aí eu pego um abraço aí, Jailson, quem se sentiu inserido nesse tema hoje, é o seguinte, muitos momentos difíceis vão construir um caráter a ponto de futuramente eu falar disso. Então, ambiente seguro, mas às vezes o ambiente não vai estar seguro. Cara, eu quero estar seguro. Eu vou ter que, às vezes, brigar comigo? Vou ter que brigar comigo. Às vezes eu vou ter que confrontar, vou ter que confrontar. Então, eu demorei pelo menos uns 30 anos para falar de deficiência. Mas depois eu fui entendendo que as minhas dificuldades foi construindo em mim um caráter capaz de falar disso hoje. Então, é entender que os momentos difíceis têm que ir construindo na gente força para a gente futuramente ajudar outras pessoas. Sim. Tá bom? Não, e a ideia é essa. Quantas Parabéns, pessoas vão ouvir Cris. o que você está dizendo? Opa, Fabão, me emocionei aqui, viu? Muito Parabéns. Fica firme, fica firme. Tamo junto. Muito bom. Bom. Mais alguém, gente? Ó, a gente passou um pouquinho, a gente de vez em quando passa, sabe, Cris? Um pouquinho do não, tempo, não um tem. tantão, mas, né, muito nobre. Isso. A gente só passa do horário quando é bom, né? Esse Exatamente. é o ponto legal. Exatamente. Cris, muito, muito obrigada, tá? Todo mundo que hoje tiver participado pela primeira vez, seja muito bem-vindos, assim, né? O link é esse aí, pode compartilhar, tá, gente? Assim, não tem restrição. Ah, eu quero mandar para a pessoa para ela se desenvolver, né? Mandamos aí no chat também o link do canal do YouTube, que tem todos os outros gravados. Esse de hoje, daqui um pouquinho vai estar lá também. A gente manda aqui no chat também para vocês, né? Para vocês saberem que a gente conseguiu subir o vídeo. Assim que a gente conseguir baixar, a gente faz o upload lá no YouTube também para vocês, tá bom? Muito bom. Muito, muito obrigada. Faltou alguma coisa, Titi? Gratidão, Cris, por ter aceitado o convite aí. Saiba que é só o primeiro de muitos aí, tá? Então, obrigado pela visita aqui, né, na Unidade Itabira, e obrigado aí por ter aceitado a visita e trazer esse tema com tanta maestria aí pra gente e nos tocar. Poxa, me emocionei aqui. Muito obrigado aí por esse momento aí. Muito obrigado a todos aí por terem participado aí. E vamos que vamos. Vamos com o Ikigai firmes e fortes aí, convidar toda a galera, viu? Valeu, um abraço aí. Valeu, pessoal. Muito obrigada, tá, gente? Até mais. Boa noite. Um abraço. Valeu. Obrigada. Valeu. Obrigado, Cris. Beijo, Tchauzinho. turma. Fiquem com Deus. Tchau. Deus Beijo. também, Tchau, tchau. Jailson. Um abraço, Te Jailson. amo, Fica firme. Jailson. Tchau, Tá tchau, gravado, viu? Tchau, Cruzeirense. Tchau, Toninho. Meu cruzeirense Tchau, Fábio. lindo, te amo. Tchau, tchau. Tiago, abençoe aí também, ó. Eu parei a